Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos a refletirmos juntos na palavra do Senhor, hoje com base em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, com o tema Nem Tudo Convém. Aí no verso 12 do capítulo 6, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas. Será, meus irmãos? Que isso, pastor? Está questionando o texto bíblico? Às vezes a gente tem que questionar, meus irmãos, para a gente entender, né? E se a gente não conseguir entender simplesmente lendo aqui no texto, a gente procurar entender lendo o contexto e talvez até fazendo uma pesquisa um pouquinho maior. Então, é válida a pergunta: será que realmente todas as coisas me são lícitas? Você já parou para pensar nisso? Veja aí o que está escrito nos versos anteriores, a partir do verso número 10. Veja bem, olha o que está escrito aí. Paulo diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E depois ele diz no verso 11: e é o que alguns têm sido, ou seja, o que alguns de vocês foram, mas agora não são mais. Haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E lá em 2 Coríntios 5, verso 17, Paulo vai dizer que fomos feitos novas criaturas, não somos as mesmas criaturas, somos novas criaturas. Então, diante disso, meus irmãos, a gente tem que perguntar mesmo: será que todas as coisas de fato nos são lícitas? Se os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, aqueles que vivem na prática dessas coisas, não herdarão o reino de Deus, então será que todas as coisas de fato nos são lícitas? E a resposta, meus irmãos, é que não, na verdade. Nem todas as coisas nos são lícitas. Então a gente precisa entender, buscar entender o que Paulo está dizendo aí, ou o que está escrito aí, né? Da parte do apóstolo Paulo. E é isso que nós vamos fazer hoje, né? Mas não só isso, um pouquinho mais. Nós vamos procurar entender o que Paulo quis dizer com todas as coisas me são lícitas, mas vamos ver também que mesmo dentre as coisas lícitas, verdadeiramente lícitas, há aquelas que não convêm aos crentes. E depois nós vamos ver também sobre uma possível razão porque muitos crentes insistem em fazer aquilo que não lhes é conveniente fazer. Então primeiro vamos entender, meus irmãos, o que significa isso daí. Paulo escrever todas as coisas me são lícitas. O termo lícito significa permitido, né? Então, se todas as coisas me são lícitas, então todas as coisas me são permitidas. E se todas as coisas me são permitidas, então é permitido eu ser injusto, é permitido eu ser devasso, é permitido eu ser idólatra, é permitido eu ser adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente. Eu posso ser todas essas coisas. Mas Paulo diz que quem vive na prática dessas coisas não vai ver o reino de Deus, não herdará o reino de Deus. Então essas coisas não nos são lícitas. Essas e muitas outras coisas
na verdade, não nos são lícitas. Então, como entender estar escrito aí todas as coisas me são lícitas? A verdade, meus irmãos, é que essa não era uma frase de Paulo, esse não era um slogan de Paulo, esse não era um ensinamento de Paulo, esse era um ensinamento dos libertinos, era um slogan dos libertinos, e que muitos cristãos lá da igreja de Corinto estavam usando também, para viver uma vida desregrada, para viver uma vida pecaminosa, para viver uma vida onde eles pudessem satisfazer os seus desejos pessoais, que muitas vezes não são condizentes com a vontade de Deus. Eles utilizavam para viver na prática dessas coisas. Todas as coisas me são lícitas. Não eram os libertinos que tinham esse slogan, e Paulo se utiliza dessa frase na intenção de combater esse ensinamento. Olha, todas as coisas me são lícitas, é isso que estou dizendo, é isso que vocês estão pensando, mas eu quero dizer para vocês que nem todas convêm. Mesmo sendo lícitas, nem todas as coisas nos convêm. Na verdade, Paulo havia acabado de dizer que tem coisas que não são lícitas aos crentes. Mas, mesmo entre aquelas que são lícitas, ele vai dizer que há aquelas que não convêm. Então, esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter aí. Não vai sair por aí, igual muitos fazem, Paulo escreveu lá que todas as coisas me são lícitas. Olha, não é bem isso que Paulo diz, tá? Ele estava combatendo um ensinamento, combatendo uma forma de viver de cristãos lá da cidade de Corinto. Eles é que estavam dizendo isso, todas as coisas me são lícitas. E Paulo vai dizer, olha, na verdade não é bem assim não, tá? Aqueles que vivem na devassidão, na idolatria, no adultério, aqueles que vivem na sodomia, que vivem como ladrões, como avarentos, como bêbados, como maldizentes, como roubadores, essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Elas estão fazendo coisas que na verdade não são lícitas. Algumas dessas não são lícitas nem para quem não é crente, quanto mais para quem é servo de Deus. Então, preste bem atenção nisso. Todas as coisas me são lícitas não é um ensinamento de Paulo. Era um ensinamento dos libertinos. E Paulo estava escrevendo para combater, dentre outras coisas, combater esse ensinamento. E vai além, ao dizer que mesmo entre as coisas lícitas, há coisas que não convêm. E esse é o próximo ponto que eu quero pensar com os irmãos. Mesmo dentre as coisas lícitas, há aquelas que não convêm aos crentes. Meus irmãos, e quantas coisas há que são normais, que não tem, como nós gostamos muito de dizer, que não tem nada a ver, mas que às vezes não nos são convenientes, não nos convém, atrapalham a nossa caminhada cristã. Lá em Hebreus, meus irmãos, capítulo 12, versos 1 e 2, diz que nós temos que nos desembaraçar de todo o pecado, nós temos que deixar de lado todo o pecado, mas não só o pecado, os embaraços também. É Hebreus mesmo, Hebreus 12, eu sempre faço aí uma inversão de Hebreus 12 com Romanos 12, mas é Hebreus 12, deixamos de todo o embaraço e o pecado, não só o pecado, mas o embaraço. Então tem o pecado, que é pecado mesmo, que a gente tem que deixar, e tem aquelas coisas que são embaraços, que atrapalham a caminhada, a carreira cristã. Essas coisas não são convenientes. Então tem muita coisa que é normal, tem muita coisa que não é pecaminosa em si mesma e que não nos é conveniente. Às vezes, sempre é inconveniente e às vezes em algumas ocasiões nos são inconvenientes. Deixa eu citar alguns exemplos para os irmãos. Os entretenimentos, meus irmãos, por exemplo, é bom,
É gostoso a gente jogar um futebol, a gente assistir um filme, e outras coisas mais que fazem parte aí dessa área do entretenimento. Mas quando nós começamos a exagerar nisso, né, a gastar tempo demais com isso, de forma que a gente já não tem tempo mais, não acha tempo mais para ler a palavra de Deus, não acha tempo mais para orar, não acha tempo mais para fazer a obra do Senhor, para estar na casa do Senhor em comunhão com os demais irmãos. Aí o entretenimento começou a se tornar inconveniente, não convém. As roupas, meus irmãos, que nós usamos, quando uma igreja fala sobre as roupas e põe regras, nós temos o costume de nos defender dizendo assim, mas isso não é doutrina, isso é questão de usos e costumes, isso está correto, está certo, mas nós erramos, cometemos o erro quando nós apequenamos demais, vamos dizer assim, né, os trajes que usamos. Aquele short, né, pequenininho. Quando nós nos apertamos demais com as roupas que nós usamos, ou a transparência é tão grande ao ponto de as nossas partes íntimas quase que ficarem mais evidentes do que se nós estivéssemos nus. Talvez isso não seja nem lícito, estou tratando aqui como algo lícito, mas eu acho que isso não é nem lícito. Mas no mínimo, meus irmãos, não nos convém. Temos que prestar atenção, nos inconveniente. Os programas de TV que nós assistimos, é bom assistir televisão, né? Eu gosto. Filme, série. Mas tem programas que às vezes não convém, né? Por exemplo, Big Brother Brasil. Será que é conveniente, meus irmãos, o crente assentar no sofá, na frente da televisão, para acompanhar? Não estou falando de um dia que ele assentou lá e estava passando o programa e ele viu, de repente até na casa de alguém, mas acompanhar isso daí, será que é conveniente? Eu acho que não. Há coisas que não convém, mesmo sendo lícitas. Os grupos, meus irmãos, que nós participamos nas redes sociais, aquilo que nós postamos, aquilo que nós compartilhamos, às vezes tem coisas que vêm com palavrões, que vêm com piadas sobre a Bíblia, piadas envolvendo o nome de Deus. Será que é conveniente a nós, que nos convém compartilhar essas coisas, participar dessas coisas? O tipo de festa, meus irmãos, que nós queremos no nosso aniversário, no casamento, aqueles que vão se casar. Infelizmente, nos últimos tempos tem se tornado comum, né? Os crentes, quando vão casar, por exemplo, ou vão fazer uma festa diferenciada de aniversário, né? Então vão lá para a igreja, fazem uma cerimônia bonita na igreja, com lindas músicas cristãs, leitura da palavra de Deus, mensagem bíblica, mas aí vai a festa. E quando chega lá na festa, é aquela decepção. Será que convém, meus irmãos? Aquela cervejinha que você gosta de tomar socialmente, será que é conveniente? Será que convém? Faz falta para você isso daí? Qual é o mal que vai fazer se você renunciar, se abster disso? E muitos outros exemplos. Os irmãos são inteligentes o suficiente para pensar por si mesmos, né? Em muitas coisas que às vezes são lícitas, elas não são em si mesmas pecaminosas, mas que não convém, irmãos. Não convém. Há coisas que são lícitas, mas que não convém. Às vezes não convém nunca, e às vezes não convém em determinado momento e ocasião apenas. E aí, por último, eu quero considerar uma razão, aí no texto, uma razão, porque muitos crentes fazem aquilo que não convém. Interessantemente, às vezes, até tem aqueles que lutam, entre aspas, com unhas e dentes, pelo direito de continuar
fazendo tais coisas. Ah, mas isso aí não tem nada a ver, isso aí é coisa da cabeça do pastor, da cabeça da igreja, isso aí não tem nada a ver e eu vou continuar fazendo. Qual é a razão? Porque muitos crentes fazem aquilo que não convém, mesmo sabendo que não convém, e às vezes lutam com unhas e dentes pelo direito de continuar fazendo essas coisas. Talvez a razão, meus irmãos, esteja na expressão aí no texto: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí está provavelmente uma razão, ainda que certamente não seja a única razão. Qual é a razão que está aí? A razão é que muitos já se deixaram dominar por determinadas coisas. Eles já não são mais fazedores de determinadas coisas. Eles são dominados por essas coisas. E agora então tem dificuldades, e não apenas dificuldades, mas também falta de vontade de se desvencilhar dessas coisas. Muitos servos de Deus têm se tornado, meus irmãos, ao mesmo tempo, se é que isso é possível, servos também da televisão, das novelas, dos filmes, das modas mundanas, das músicas mundanas, dos entretenimentos em geral, enfim, de muitas coisas. Muitas dessas coisas, coisas banais, não pecaminosas em si mesmas, mas que podem causar um grande prejuízo à pessoa, à sua pessoa, a pessoa do crente e a igreja. Então essa é uma razão, né? Se deixaram dominar. Se deixaram dominar. E aí eu quero concluir, meus irmãos, uma conclusão tripla, né? 3 conclusões. A primeira é que, então, há coisas que não são lícitas. Na verdade, há coisas que não são lícitas. Àqueles que foram por Deus em Cristo feitos novas criaturas, a mim e a você. Quando Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, ele não estava ensinando algo que seria contraditório ao seu ensinamento em geral, inclusive o ensinamento imediatamente anterior a essas palavras. Ensinamento de que aqueles crentes no passado haviam sido alguns devassos, alguns idólatras, alguns efeminados e sodomitas, alguns ladrões e roubadores, e que, sendo assim, não podiam receber o reino de Deus como herança, mas que agora tinham essa herança. Por quê? Que foram lavados, santificados e justificados em Cristo e pelo Espírito de Deus. Não, Paulo não estava ensinando algo contraditório ao seu ensinamento em geral. O que Paulo estava fazendo era repetir algo que eles diziam, era uma fala deles e não de Paulo. E Paulo repete esse algo que eles diziam para ensinar que não era bem assim, e que até mesmo dentre as coisas lícitas há aquelas que não convêm. A conclusão segunda, meus irmãos, é que há coisas que são lícitas, mas não convém. Às vezes não convém sempre, em todos os momentos e ocasiões, às vezes não convém em alguns momentos e ocasiões. Eu sei que eu já citei exemplo lá quando estava falando, mas agora na conclusão quero citar novamente um exemplo. Há roupas que não são convenientes para nós em nenhum outro lugar, em nenhuma outra ocasião, a não ser dentro de casa, quando estivermos a sós em família. Pensa, por exemplo, numa mulher, uma esposa, uma mãe de família, ou uma jovem, né? Dentro de casa, ela vai dormir, está de pijama, está de baby doll. É só ali, naquele ambiente. Ela não vai sair na rua de baby doll, ela não vai para a igreja de baby doll. Aquela roupa é para ali, para aquele momento, né? E há roupas com as quais nós podemos sair à rua, mas que não são convenientes em outros locais. Imagina eu, por exemplo, né? Domingo vou pregar lá, vou para a igreja pregar, aí vou subir lá no púlpito, lá depois, irmãos, depois do culto eu vou dar uma caminhada, vou dar uma corridinha. Então eu já vim de short. Já pensou? Não é conveniente, né? Lá no retiro até pode ser, mas no templo não, no púlpito não. Então,
É conveniente em um lugar, conveniente para sair na rua, para fazer uma caminhada, para jogar um futebol, mas não é conveniente para ir lá para o púlpito, dentro da igreja, né? Principalmente eu, né? Na minha função. E a terceira conclusão, meus irmãos, é que nada ilícito ou lícito, inconveniente ou conveniente deve nos dominar. Nada. Aqueles que foram lavados, santificados e justificados em Cristo e pelo Espírito de Deus foram feitos novas criaturas e agora têm a mente de Cristo, e é por essa mente que devem ser guiados e dominados, e não pelas coisas. O que deve importar para nós agora, o para que nós temos que lutar, o com o que nós temos que nos importar, agora não é a nossa satisfação pessoal, não é a nossa alegria, não são os nossos direitos, não é o nosso bem-estar pessoal, e sim a glória de Deus. Que Deus seja glorificado em nós, que o que nós fizermos ou deixarmos de fazer, façamos ou deixemos de fazer para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, ilícito ou lícito, inconveniente ou conveniente, não vamos nos deixar dominar. Temos a mente de Cristo e somos guiados agora por essa mente de Cristo, mente espiritual e não a mente carnal. E fechando, meus irmãos, esse assunto por hoje, né? Vejamos o que nos diz o tão conhecido texto de Romanos 12, versos 1 e 2. Olha o que diz. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que... Três coisas. Primeiro, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Segundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E terceiro, para que experimenteis uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Que vontade é essa? A sua? Não. A vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, nem tudo convém. Mesmo dentre as coisas que são listas, nem tudo convém, porque nós somos servos de Deus, somos novas criaturas, fomos lavados e purificados pelo sangue de Jesus, e agora nós vivemos para a honra e a glória de Deus. Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Amém.